E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos da nossa nova Vesúvio, tá? Primeiro eu queria deixar claro que assim, a Vesúvio é uma bike exclusiva nossa, tá? É um quadro de molde fechado da Soul, então nenhuma outra marca no mundo vai ter um quadro igual esse. Eu digo isso porque até um tempo atrás a gente trabalhava ainda com moldes abertos, a Vesúvio é um molde fechado. Para vocês entenderem, o molde aberto é aquilo que a fábrica tem pronto para disponibilizar para você. Então, se você chegar hoje numa fábrica lá na Ásia, você consegue comprar o molde aberto, 100 unidades, 1000 unidades, você pede a quantidade que você quiser e eles vão te entregar o quadro aqui no Brasil. Porém, molde aberto de mountain bike lá você não encontra com a geometria atual, tá? Esses moldes abertos geralmente são moldes antigos que a fábrica já trabalha por algum tempo e, digamos, nem está preocupada em melhorar geometria e aspectos técnicos desse quadro, né? Então, para ter um negócio atual, ter uma bike boa, atual e com geometria atualizada, a gente é obrigado a desenhar ela e fazer ela para sair na frente, né? Então, a Vesúvio nasceu de algumas mudanças que a gente já tinha feito na SL929. Até explicando assim, né? É mais fácil a gente alterar a primeira geometria num quadro de alumínio e depois repassar para o carbono por questão de custo. O quadro de alumínio, eu faço a geometria dele, mando o desenho para a fábrica vai produzir ele em caráter de amostra, né? E eu consigo pegar essa bicicleta e andar em questão de 2 meses. O quadro de carbono, para fazer o primeiro quadro, a gente é obrigado já a ter um molde desse primeiro quadro pronto. Então isso é muito mais caro, esse molde em si é grande e tem um custo alto, né? Então a gente conseguiu fazer teste com a SL929. Estou falando da 929 porque foi da 929 que nasceu esse quadro aqui, né? O que a gente mudou? Né? Então assim, ó, andando com a 929 antiga, que seria o quadro da 729 hoje, ela é uma bicicleta extremamente rápida, tá? Então é uma bicicleta ágil, muito ágil, só que andando com ela no barro, eu me peguei pensando que de repente vai ter mais pessoas que se beneficiam da estabilidade da bicicleta do que da agilidade, né? Então o cara tem que ser muito técnico para usufruir a agilidade que a bicicleta tem. Só que eu não queria perder a agilidade dela, então a gente começou a pensar em algumas maneiras de manter essa agilidade que ela tinha e deixar ela um pouco mais estável, tá? E na época estava começando a difundir e baratear a questão de pé de vela boost, cubo boost, que no início era um pouco mais caro, só tinha um grupo mais elevado. Começou a descer para as linhas mais baratas dos grupos da Shimano e da SRAM. Então a gente conseguiu fazer a 929 Boost. Fazendo ela Boost, a gente consegue afastar a coroa, ou seja, o sistema Boost tem a coroa 3 milímetros mais para fora. A coroa sendo mais para fora, a gente consegue encurtar a traseira, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir encurtar a traseira da bicicleta, eu posso pensar em alongar o top tube e abrir a frente, tá? Eu já vi marcas fazendo isso, de alongar o top tube e abrir a frente, mas sem encurtar a traseira. Aí você está alongando demais o entre-eixos da bicicleta, vai ganhar estabilidade, mas perde muita agilidade, ela fica muito comprida, então a mudança de direção fica mais lenta, né? Então a gente só alongou o top tube e abriu a frente no momento que conseguiu encurtar a traseira, né? Então, se a gente for comparar essa bicicleta com a Vesúvio que a gente trabalhava antes, ou a nossa antiga Etna, o que muda é que ela tem a traseira mais curta e o triângulo dianteiro mais comprido. Aí você deve estar pensando que o corpo do ciclista foi deslocado para trás, né? Realmente aconteceu, porque a traseira encurtou e a frente aumentou. Então, em subida íngreme, teria uma tendência muito grande da bicicleta levantar a frente, né? Então, você encurtou a traseira, alongou a frente, então o peso do ciclista está mais em cima do eixo, a frente fica solta. Então, a cereja do bolo foi baixar um pouquinho a altura do movimento central. Pouco, não pode baixar muito, porque senão você vai bater com um pedal em pedras, em obstáculos, né? Mas um pouquinho a gente pode baixar. Ainda pensando que muita gente está partindo para usar pneus maiores, né? Então, antes você usava um pneu 2.0, 2.1, agora está usando 2.2, 2.4. Então, aumentou um pouco, a gente ganhou um pouco de espaço para baixar o central. Você baixando o central, você ganha, assim, a estabilidade da bicicleta muda absurdamente, tá? Então, você baixou o centro de gravidade, a frente da bicicleta não levanta tão facilmente em subida íngreme. Como o central fica mais baixo, a bicicleta tem mais torque quando você arranca com baixa rotação.
Então aquela saída de curva onde você sai meio trancado, subida íngreme que você tem que andar em pé, dar aquele tiro em pé. Então a resposta da bicicleta em baixa rotação, em baixa cadência, melhora muito baixando central. A estabilidade dela melhora muito porque você fica para dentro da roda. Então a bicicleta com o central mais baixo foi a cereja do bolo. Tá? Não adiantaria nada eu ter encurtado a traseira, alongado o top tube, aberto a frente se não baixasse o central. Não adiantaria também a gente ter baixado o central, abrir a frente dela sem encurtar a traseira. Então foram uma série de mudanças que a gente fez no 929. Até lembrando que a gente fez essas mudanças passo a passo. A gente mandou vir vários quadros com pequenos ajustes. Então eu cheguei a fazer o quadro 929 maior, mais comprido, triângulo dianteiro maior, mas sem abrir a frente. Não ficou legal. Também a gente trouxe ele mais comprido, com ângulo aberto, mas com a traseira como estava antes, com 440 milímetros, e não ficou legal. Então a gente fez vários testes até chegar na geometria que atenderia, né? Então assim, ó, a Vesúvio vai ter um hitch maior do que as bikes antigas, né? Até de outras marcas, antigamente todo mundo fazia a bicicleta mais curta, então ela vai ser mais longa justamente para ser usada com mesa mais curta. O triângulo traseiro dela a gente encurtou bastante. A 929 que eu falei até agora tinha 430 milímetros, tinha passado de 440 para 430. Aqui, como a bicicleta é de carbono, a gente consegue moldar melhor os tubos, a gente fez com 425, tá? Então, traseira bem curta mesmo para ganhar muita agilidade. Triângulo dianteiro e ângulo de direção garante a estabilidade. Outro detalhe legal que a gente mudou nessa bike, que pouca gente percebe, mas era uma coisa que me incomodava um pouco, né? O pessoal do mountain bike hoje tem usado o selim muito deslocado para frente, para ter mais tração na subida, até por questão da frente não levantar tanto. Então eu vejo que muita gente está usando o selim bem para frente, tá? Só que com a geometria tradicional de alguns anos atrás, o selim ficava no limite do carrinho, tá? E eu digo que muita gente fazia isso porque a gente tem um sistema de fit em várias lojas, então a gente consegue esse banco de dados, né? Então a gente sabe que muita gente comprava mountain bike e acabava substituindo por canote com offset zero, sem o deslocamento do carrinho para trás, canote zero e com o selim todo para frente, todo projetado para frente ainda. E isso acaba tirando a estética da bike. Então é um detalhezinho que assim, de repente você nunca reparou. Mas você olha a bike com o selim centrado no canote, você tem a impressão de ser um visual legal. Só que de repente quando você for andar ele está muito para trás, não fica legal. Ou seja, antigamente esse tubo de selim vinha muito inclinado nas mountain bikes, tá? E com o sistema do fit a gente conseguiu ver que daria para mudar 1 grau nesse ângulo. 1 grau no ângulo chega a dar 2 centímetros aqui em cima. Então o que eu quero dizer assim, ó. Na bike com do tamanho S, que seria de 15 polegadas, a gente mudou esse ângulo de selim de 73,5 para 75. Então foi onde teve a maior mudança nessa bike pequena. Por quê? Porque geralmente esse cara que vai usar a bike 15, ele tem o fêmur menor e o pé menor. Então ele acabava puxando o selim todo para frente para compensar isso, né? Então com 75 graus no ângulo do tubo de selim, a gente acha que vai conseguir atender a maior parte da população. Nunca vai agradar a todos, mas a gente tenta adaptar para a maior parte dos usuários. Na bike tamanho 17, a gente mudou de 73,5 para 74. Desculpa, ó, galera, 74,5, tá? A gente mudou de 73,5 para 74,5 o ângulo de selim. E na 19 e na 21 tá com 74 graus. Então tem essa variação de ângulo, porque como eu falei, conforme o tamanho da bicicleta, a gente acha que o usuário que vai comprar ela vai ter um pé menor para a bike tamanho 15, o cara que vai comprar uma 21 vai ter o pé maior, então o tamanho do pé vai influenciar no deslocamento do selim, porque ele vai estar com o ponto de apoio da perna mais para trás, então a gente aumenta o ângulo. O cara que vai pegar a bike maior sempre vai ter o fêmur maior também, então a gente acaba tendo essa mudança no ângulo de selim para atender, porque como eu falei, a gente muda 1 grau no ângulo, chega a dar uns 2 centímetros aqui em cima, sendo que a gente está falando de um ponto de ajuste que teria ao todo aqui coisa de 5 centímetros, então não tem muita margem para fazer ajuste, então essa mudança no ângulo aqui eu acho que foi crucial para facilitar na questão do fit
que você vai ter o fit bem feito nas suas medidas e não vai tirar a estética da bicicleta. Você não vai ter que se preocupar tanto em trocar o canote por um de offset zero. Alguns casos sim, outros não, mas para tentar facilitar. É uma mudança que a gente fez, que é mais uma de que em molde aberto a gente não consegue. Vai ser ali 73 graus e meio, que é o que a maioria usa. A gente fez essa alteração. Essa curvatura no stay a gente já tinha na nossa Krakatoa, tá? Então é um detalhezinho que tira bastante vibração, assim como a gente tem na 3R5 também, né? Então ela absorve vibração, não vai ser um sistema de amortecimento, mas ela acaba tirando vibração sem perder a tração da bicicleta, né? Falando um pouco agora, já que eu expliquei sobre a geometria, queria falar um pouco sobre o formato do tubo, né? Até como eu falei do stay, queria lembrar que assim, a parte de baixo da bicicleta, ou seja, down tube, a parte de baixo do tubo de selim e o stay é onde a gente consegue trabalhar formato de tubo, espessura dele para ganhar a rigidez torsional da bike. Ou seja, quando você está pedalando em pé, a hora que você está fazendo força com a perna direita, o quadro tem a intenção de movimentar para o lado esquerdo, né? Então isso aí acontece com qualquer bicicleta. O quanto menos ele movimentar, melhor. Então onde a gente produz, a gente coloca a bike na máquina de teste, então tem o teste de resistência, tem o teste de fadiga, e a gente consegue ver o tanto que ele torce, né? Então a gente resolveu fazer a Vesúvio com central press fit, que o central press fit ele tem 92 mm de largura, enquanto o BSA, BB30 tem 68. A gente ganhou espaço para poder puxar a roda mais para frente, né? Então a gente teve base, novo movimento central para ligar o stay, trazendo a roda para frente sem diminuir o espaço para o pneu, né? Então, ou seja, encurtamos a traseira de um jeito que ainda dá para usar um pneu 2.35 com uma traseira de 42,5, né? Em função de ter usado central press fit, a gente conseguiu fazer também o down tube mais largo, tá? Então, ele sendo mais largo nessa parte de baixo aqui também trava o movimento lateral para a bicicleta torcer menos. O tubo de selim também foi um pouco mais alargado com relação aos outros modelos que a gente tinha na linha. Então, toda essa parte de baixo a gente consegue fortalecer para aumentar a rigidez da bicicleta. Enquanto que o stay, a parte de cima, a gente consegue trabalhar para manter um pouco do conforto e tirar vibração. Agora, falando um pouco de componente, vocês estão vendo a bike montada aqui com Fox. Ela está com Shimano XTR, freio XT. Só que a gente tem ela na configuração desde os grupos mais básicos até os grupos mais tops, tá? Então, para quem não sabe, assim, a gente tem essa variação de grupo, tá? Com SRAM, SX, NX, GX, XO, XX1, tem a questão do Axis também. Da Shimano, a gente tem o SLX, tem o XT, tem o XTR de 12 velocidades. Então tem toda essa variação de grupo. A questão de componente, a gente tem o preço que vai estar lá no site, o preço que você vai ver em tabela de preço, está sempre com a configuração básica de componente roda, né? Então assim, ó, tá com a mesa da Brave, guidão Brave e canote Brave, tá? Digamos que você queira tirar peso da bicicleta, você vai conseguir fazer um upgrade para um guidão de carbono da Controltech, uma mesa de carbono, um canote de carbono. Você quer um canote retrátil, você pode fazer o upgrade para um canote retrátil, sempre pagando a diferença, né? A gente tem trabalhado bastante dessa forma, eu acho que ajuda bastante, porque, por exemplo, assim, ó, se você compra uma bike hoje com o grupo NX, tá? Na tabela original lá, ela está configurada com NX, suspensão Recon e com a roda da Brave, componente Brave, né? Só que você acha que o grupo NX para você vai atender bem, só que você gostaria de uma suspensão melhor. Você pode ir lá colocar uma Jude, vai tirar aí coisa de 300 gramas na suspensão dianteira. Você vai pagar a diferença. É muito melhor do que você comprar a bike na loja com a suspensão Recon, depois vai em outra loja, compra a suspensão Jude, coloca na bicicleta, você vai ficar com a suspensão Recon guardada, ou vai tentar vender, você vai morrer com o valor da suspensão. Assim, na hora da compra aqui na Soul, você tem a opção de pegar a bicicleta com a Jude ou até com a Cid e pagar somente a diferença. Então, ou seja, vou dar um chute, assim, uma suspensão custa 2.000, a outra custa 3. A que está na bike é essa de 2. Você vai pegar de 3 pagando só 1.000 de diferença, tá? Só para exemplificar assim
como que funciona? Desconta o valor da suspensão antiga, que está na estrutura da bicicleta, e paga o valor da suspensão nova. Então isso é feito com roda, você pode optar por pegar a roda da Fulcrum, por exemplo, pagando a diferença. Tem 3 modelos de roda Fulcrum que você pode escolher, vai retirar o valor da Brave que está na estrutura dela e acrescentar o valor da Fulcrum. Mesa, guidão, canote, tudo pode ser feito assim, tá? Então configuração base dela vai ser sempre Brave, aí vai ter o preço para cada grupo, né? E você pode fazer alteração. Eu acho que isso é bem legal. Vocês já sabem também que a pintura é customizada, então você pode escolher as cores que você quiser, o grafismo que você quiser dentro dos que estão no site, né? Então você pode brincar com o grafismo, escolher a cor que você gostar, você vai ter o preço dela na configuração base. Eu quero alterar a suspensão, entre em contato com a loja, ele vai calcular para você lá o valor, o preço, e você faz a alteração. Eu acho que assim a gente consegue atender da melhor maneira possível o público. As primeiras linhas de bikes aqui da Soul que eu fiz não tinham sistema de customização, e eu lembro que era difícil assim a gente acertar o gosto do público quanto a componente, né? Porque às vezes a gente acaba colocando uma suspensão que a gente acha que vai deixar a bike num valor de venda legal, só que tem cliente que adorou daquele jeito e tem cliente que gostaria de uma suspensão melhor. Então a gente não consegue agradar todo mundo. Então eu acho que com a customização a gente chega o mais próximo possível disso, tá? Para muitos aqui que pediam, né? Então a Vesuvio tem o quadro no tamanho XL também. Eu tinha esquecido de falar antes, né? A gente tem ela no 15, no 17, no 19, no 21. E eu acho que era isso, pessoal, né? Eu acho que se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, vocês podem comentar aí, pergunta, a gente vai respondendo. Mas a princípio era isso. É isso aí. Valeu, galera.